Olá, alunos e alunos do curso de ensino à distância Cefet-MG em Eletroeletrônica. Hoje continuaremos com o nosso curso de Circuitos Elétricos 2, falando da unidade 2, capacitores e capacitância. Até então, limitamos-nos a estudar circuitos resistivos. Nessa unidade, introduziremos um novo e importante elemento de circuitos lineares, o capacitor. Diferentemente dos resistores que dissipam a energia por efeito Joule, os capacitores armazenam energia que pode ser posteriormente recuperada ou utilizada. Capacitores. O capacitor é um elemento passivo projetado para armazenar energia em seu campo elétrico. Um capacitor é construído conforme representado na figura abaixo, onde eu tenho duas placas metálicas com a área A e um dielétrico com permissividade E. Dielétrico basicamente é um isolante e permissividade é a capacidade de um elemento conseguir induzir campo ou linhas de fluxo durante o ar, uma coisa assim. Quando uma fonte de tensão V é conectada a um capacitor, a fonte deposita uma carga positiva Q sobre uma placa e uma carga negativa menos Q na outra placa. Diz que o capacitor armazena a carga elétrica. Por exemplo, a gente sabe que são os elétrons que se movimentam, não é isso? Então, inicialmente, os elétrons vão começar, as cargas negativas vão começar a vir para o lado de cá, ó, e se armazenar. Porém, o que faz as cargas virem para o lado de cá? A ação positiva da carga do lado de cá, ó. Então, por campo elétrico, essas cargas da placa Q+, estão puxando as placas da fonte para a placa Q-. Beleza? Aí fica aqui as cargas se atraindo e repelindo aqui. A quantidade de carga armazenada representada por Q é diretamente proporcional à tensão aplicada a V, de modo que eu tenho Q é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a tensão. Essa constante de proporcionalidade é conhecida como capacitância do capacitor e sua unidade é o Faraday, em homenagem ao físico inglês Michael Faraday. Capacitância é a razão entre a carga depositada em uma placa de um capacitor e a diferença de potencial entre duas placas, medidas em Faraday. Então, olha aqui, ó, a equação que a gente tinha antes, a gente pode reescrever ela isolando apenas a capacitância, que são cargas por tensão. Só que perceba que pela equação, um Faraday é igual a 1 Coulomb por volt. Embora a capacitância C de um capacitor seja a razão entre a carga aqui por uma placa de tensão aplicada a V, ela não depende de Q ou V, mas sim das dimensões físicas do capacitor. Então preste atenção, a capacitância de um capacitor não depende da tensão que eu estou aplicando nele, depende de características construtivas. Logo, para um capacitor de placas paralelas, mostrada a figura ao lado, a capacitância vai ser dada por A, que é a área de cada uma das placas, D, que é a distância entre as placas, e a permissividade do material entre as placas. Embora a equação acima se aplique apenas para capacitores com placas paralelas, podemos inferir a partir dela que, geralmente, 3 fatores determinam o valor da capacitância. Um deles é a área das placas, que quanto maior a área, mais cargas o capacitor consegue armazenar, então maior vai ser a capacitância. O espaçamento entre as placas, quanto menor o espaçamento, maior a capacitância, porque aí eu vou ter, se eu tenho um espaçamento menor, eu vou ter um campo magnético mais forte entre as placas positivas e negativas. A permissividade do material, quanto maior a permissividade, maior a capacitância. Permissividade tem a ver com a capacidade de induzir campo do outro lado lá da placa. Então, se eu tenho a permissividade maior vai ser a capacitância. Símbolos para capacitores. Um símbolo para capacitor fixo, que são duas placas aqui, ó, e o símbolo para capacitor variável, que é colocar uma seta cortando o meio do símbolo, igual um resistor variável, igual uma fonte variável, e tem essa seta no meio. O símbolo gráfico para o capacitor nos faz lembrar que a capacitância ocorre sempre entre condutores elétricos que estiverem separados. Então eu tenho um condutor que é uma placa, outro condutor que é uma placa, mas dentro está em branco, significa que eu não tenho nada. Tem só o dielétrico do material. Essa condição significa que a carga elétrica não pula de cá para cá, ó. Acontece por campo. Energia armazenada do capacitor, W, é dada por meio de CV ao quadrado. Porém, utilizando a equação, temos que C é igual a Q sobre V, e V é Q sobre C. Então, podemos reescrever trocando o V ao quadrado aqui, e vai ter Q ao quadrado, meio de Q ao quadrado. Ok? Destacamos a seguir as importantes propriedades de um capacitor. O capacitor é um circuito aberto em CC. Então, quando o capacitor não está variando mais a tensão, significa que ele tem a mesma tensão da fonte. Se aqui eu tenho duas
dois potenciais iguais, V e V, eu não tenho circulação de corrente. E não circular corrente para a gente geralmente significa que o circuito está aberto. A tensão do capacitor não pode mudar abruptamente. Então, as cargas vão se movimentando aqui, ó, aos poucos. Então, não tem como a tensão do capacitor quando conecta aqui ser instantânea, igual a da fonte. Demora um tempo para carregar. Então, geralmente, a curva para poder a tensão do capacitor ir carregando quando não tem resistor nenhum, essa daqui demora um tempo, depois demora um tempo para descarregar. Não é uma mudança abrupta, igual um degrau assim, não. Isso acontece quando a gente fecha curto no capacitor, mas só que não é o caso de agora. Um exemplo para utilizar as fórmulas de agora. Letra A. Calcule a carga armazenada em um capacitor de 3 picofarads com 20 volts entre seus terminais. E determine a energia armazenada do capacitor. Então vamos lá. Como Q é igual a CV, então temos essa equação de antes lá, nós só vamos substituir os valores, onde C é a capacitância e V é a tensão, em 20 volts. Então C vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 12 farads, porque o prefixo pico significa 10 a menos 12, vezes a tensão de 20. Fico 20 vezes 3 dá 60 vezes 10 a menos 12. Minha carga total armazenada vai ser igual a 60 picocoulombs. Tranquilo, né? Só multiplicar os valores. Determina a energia armazenada do capacitor. Então nós temos na equação lá aqui, a energia armazenada W é igual a meio de CV ao quadrado. Logo, capacitância é igual a vezes a tensão ao quadrado dividido por 2 é igual a energia armazenada. Vamos substituir os valores. Capacitância é 3 picofarads, tensão é 20 ao quadrado. Essa multiplicação aqui vai dar 600, que dá 600 picojoules. Então, por enquanto, para início, o capacitor é só isso mesmo. São propriedades características dele que nós estudamos nessa aula. Ele tenta fazer os exercícios relacionados a essa parte da unidade no questionário. E bons estudos!